Olá, então sobre o curso de saneamento básico, recursos hídricos, direitos e responsabilidades, no tema de drenagem urbana, a aula de hoje vai ser sobre políticas de controle dos impactos das águas pluviais. Eu sou o professor Dr. Demetrios Jung Gonzalez, e dentro desse tema de política de controle, justamente, das águas pluviais, como venho falando ao longo de todo o curso, todas as aulas anteriores, nós precisamos de planejamento nas ações. As ações elas precisam ser efetivamente planejadas, e um planejamento tanto, principalmente quando a gente está falando de drenagem urbana, tanto na área urbana como na área rural. Ah, mas por que na área rural? Geralmente, na área rural é onde a gente consegue colocar estruturas, vamos supor uma bacia de amortecimento, uma bacia de retenção de água pluvial, inclusive preservação de mata ciliar e tudo, que acaba também minimizando os impactos na área urbana, sejam impactos tanto relacionados a enchentes como inundações, como até os próprios alagamentos, em virtude da impermeabilização do solo. Então, essas estruturas que a gente consegue dispor na área rural, na área do campo, elas colaboram para a minimização dos impactos na área urbana. E essa construção de estruturas, esse planejamento de ações, e eu friso muito que o problema de drenagem urbana é necessário a gente ter estrutura sim, embora tenhamos e discutimos muito sobre soluções baseadas na natureza e demais possibilidades, mas essas estruturas, no caso de grandes catástrofes e grandes problemas, elas estão totalmente correlacionadas à impermeabilização do solo. Quanto maior a impermeabilização do solo, obrigatoriamente maior a estrutura que a gente vai necessitar. Obviamente, quando a gente tem soluções baseadas na natureza, e essas soluções baseadas na natureza distribuídas em todo o território da cidade, e às vezes também no território das cidades contíguas, porque o problema de drenagem urbana ele não é de uma cidade, ele é de uma bacia hidrográfica, retomando o tema de que a bacia hidrográfica é onde a gente tem que utilizar para o planejamento. Essas soluções baseadas na natureza, elas acabam minimizando, mitigando, diminuindo esses impactos na zona urbana. Então, desculpa, um bom zoneamento urbano, um bom plano diretor urbano, um bom plano municipal de saneamento básico, um bom plano de drenagem urbana, obviamente ele vai considerar tanto esse zoneamento, áreas que podem ou não ser ocupadas e quais os tipos de ocupação, como também vai fazer todo um cálculo, todo um estudo hidrológico a respeito da situação, um estudo que vai levantar quais são as possibilidades e quais são os impactos daqueles recursos hídricos ali instalados e, eventualmente, dos índices pluviométricos daquela cidade. Quanto chove, quanto não chove, quais são os períodos com maior intensidade, tudo isso deve estar também inserido nesses planos. Esse estudo hidrológico, esse zoneamento urbano, vão definir como que a cidade deve se comportar, como que a cidade deve crescer, para onde ela pode crescer, e também como ela pode, de certa forma, minimizar o impacto para outras cidades, lembrando da unidade territorial da bacia hidrográfica. A gente não pode pensar somente em saneamento, especialmente, e obviamente recursos hídricos, a gente não pode pensar a cidade como uma só. Ela faz parte de um sistema maior, e o impacto do que ela larga, do que ela destina, pode atingir demais cidades. E aí, obviamente, toda essa política de ações, ela também deve estar focada numa política de manutenção, uma política de sistema. Quem vai cuidar, quem é o órgão gestor, quem vai pagar, como que isso vai funcionar, tudo isso estaria definido por este sistema. Então, a drenagem urbana, como eu comentei antes, ela tem a possibilidade de ter os seus impactos minimizados por parte de soluções baseadas na natureza. A gente conhece nas soluções baseadas na natureza, geralmente os jardins filtrantes, mas temos outras, os jardins filtrantes são os mais famosos, que nada mais são
jardins, né, dispostos ao longo de vias em que há uma permeabilidade do solo e, obviamente, a água acessando, a água da chuva acessando esses jardins, acaba dissipando, minimizando aquele escoamento daquelas águas. Mas a gente tem diversas outras soluções baseadas na natureza, soluções de infraestrutura natural, soluções de infraestrutura verde, né? E qual é a grande diferença delas para as estruturas convencionais, né? As soluções de infraestrutura cinza, né, que são as chamadas aí canais, diques, tubulações, represas ou o que quer que seja, elas são soluções muito grandes, né, soluções muito complexas, soluções muito, muito caras. Né? Então, elas são muitas vezes as únicas soluções que nós temos, provavelmente, elas serão as únicas soluções quando há um impacto muito grande, né? A cidade está toda abaixo, né? Vamos citar a Holanda novamente. O país está todo abaixo do nível do mar. Não adianta fazer um jardim filtrante, uma solução baseada na natureza. Tu precisa de uma infraestrutura cinza. Mas, ao mesmo tempo, naquele polder, né, naquela região ali que está abaixo, né, tu poderia ter jardins filtrantes que justamente vão minimizar o impacto da água que vai ser retirado. Né? Então, as soluções de infraestrutura verde, elas efetivamente elas usam sistemas naturais, semi-naturais, né? Há uma necessidade, não é simplesmente tudo natural, há uma necessidade de uma pequena construção ou algo assim, mas elas podem minimizar estes impactos, né? Dentro dessa gestão das águas, elas minimizam esses impactos e, obviamente, elas diminuem, né, a necessidade das infraestruturas cinza. E aí, né, a gente sempre lembra, drenagem urbana, então eu só vou cuidar da cidade, né, da parte urbana da cidade. Né? Quando a gente fala de drenagem urbana, e lembrando que no saneamento é drenagem urbana e manejo de águas pluviais, a gente deve sim planejar a cidade como um todo. Né? Seja a sua zona urbana, seja a sua zona rural, deve ser considerada a cidade como um todo, e principalmente, sempre que possível, até pela exigência da lei, a bacia hidrográfica como um todo. Né? Então, o que a gente pode ter de soluções baseadas na natureza que eventualmente sejam de bacia hidrográfica e que, obviamente, minimizam os impactos da drenagem urbana nas zonas urbanas da cidade, especialmente proteger florestas, proteger matas ciliares, proteger encostas, né, ter uma possibilidade de, ao longo do curso d'água, a gente ter uma minimização desse escoamento. Né? Porque o que acontece? No momento que a chuva ocorre, vamos supor, numa montanha, né, esse excesso de chuva, se for sem mata ciliar, se for canalizado, chega numa velocidade na cidade tão absurda que não vai ter nenhuma solução verde ou numa solução, uma infraestrutura cinza que comporte aquele excesso de água que está naquele rio. Então há uma necessidade de ter outras ações ou outras possibilidades que acabem minimizando, seja questões de reflorestamento, seja questões, inclusive, né, grande parte dos rios são sinuosos, né, e a sinuosidade do rio já diminui essa velocidade, então não tem por que eu fazer uma canalização de um rio. Né? Não vou aumentar a velocidade, não vou trazer mais problema para a minha cidade. Então, quando a gente vai fazer um estudo, principalmente de plano diretor urbano, e quando a gente fala plano diretor urbano, parece que a gente só faz estudo da parte urbana. Não, a gente faz estudo da parte urbana e rural. O urbano, nesse caso, não se refere ao urbano e rural, e sim urbano da urbe, né, da cidade como um todo. Então, quando a gente faz um plano diretor urbano, a gente tem que considerar todas as questões da zona rural e principalmente questões de soluções baseadas na natureza que possam vir a minimizar os impactos, especialmente nas zonas urbanas, que são zonas mais impermeabilizadas, com maiores problemas, grande parte da população mora lá, então a gente tem que minimizar esses riscos. E, obviamente, o objetivo final de tudo isso eu preciso ter menor escoamento superficial.
que significa isso? Eu preciso menos água da chuva, né? Água vindo pelos rios ou os alagamentos, ou o que quer que seja, eu preciso ter menos dentro da cidade, porque eu tendo menos água dentro da cidade, menos problemas de drenagem urbana dentro da cidade, eu consigo resolver eles com uma infraestrutura menor, com um impacto menor, e, obviamente, diminui os riscos para a população. Quando a gente vai trabalhar com infraestrutura cinza, especialmente, né, que os diques, canais, casas de bomba, todas essas estruturas construídas de grande complexidade, a gente também projeta elas para elas durarem não a eternidade, mas elas durarem o máximo de tempo possível. E essa duração, ela não se corresponde somente a uma duração da estrutura, né? Ah, o concreto vai estragar, o concreto não vai estragar. Isso também é considerado. Mas sim, eu vou fazer uma ponte. Essa ponte em cima de um rio. Quanto tempo tem uma chuva de tal intensidade que possa levar a ponte? Né? Isso a gente chama de tempo de retorno. Né? Os TRs, ou tempos de retorno, nada mais são dessas previsões. Olha, de quanto em quanto tempo ocorre um índice pluviométrico, uma precipitação, uma chuva que seja tão forte a ponto de destruir a minha estrutura ou de transpor a minha estrutura. Então a gente trabalha esses tempos de retorno conforme também o custo, né, o valor de toda a estrutura. Um exemplo, eu vou fazer um dique. Se eu for pensar um tempo de retorno de 100 anos para o dique, que é o que a gente geralmente trabalha, eu preciso de um dique de 6 metros. Né? Então, a cada 100 anos vai existir uma chuva muito forte, e essa chuva muito forte pode transpor o dique, mas se ele tiver a cota de 6 metros. Não, mas eu não quero um tempo de retorno de 100 anos, eu quero uma chuva assim a cada 1000 anos. Bom, então não é mais 6 metros, é 20 metros. Tá, legal. Quero o meu dique de 20 metros. Sim, só que o meu dique de 20 metros custa 50 vezes o preço do meu dique de 6 metros. Eu não tenho nem como colocar ele na cidade. Então, a gente considera também os tempos de retorno em virtude dos recursos financeiros que serão dispendidos para aquela construção e, obviamente, depois para manutenção. A gente sempre tem que cuidar que não é, na drenagem urbana, talvez o mais fundamental não é ter obras, e sim manter estas obras, manter estas estruturas depois. Construir acaba tendo uma forma de financiamento, subsídio, alguma coisa, mas depois tem que manter essas estruturas. Então, os tempos de retorno geralmente adotados em drenagem urbana, eles variam de 2 a 10 mil anos. Microdrenagem urbana, a gente considera um tempo de retorno de 2 a 5 anos. É uma chuva que ocorre de 2 a 5 anos. Né? Então, se projeta aquele sistema, se projeta os bueiros, as galerias, tudo de 2 a 5 anos. Já a drenagem urbana, assim, a macro drenagem urbana, né, estações de bombeamento, alguma questão, uma galeria maior, às vezes temos os condutos forçados também, se projeta de 5 a 25 anos. Já pontes, bueiros com pouco trânsito, de 10 a 100 anos. Com muito trânsito, de 100 a 1000 anos. E grandes obras hidráulicas, 10 mil anos. Aí vai dizer, sim, mas então eu quero projetar o meu dique para 10 mil anos. Pode projetar, pode construir. Qual será o tamanho desse dique para 10 mil anos? Então, há uma necessidade também de ter uma certa parcimônia, né? uma escolha ali entre o que eu quero e o que eu posso fazer e quanto vai custar essa situação como um todo. Mas é importante deixar claro, desculpa, que os tempos de retorno é o que... desculpa, é o critério que a gente adota para o projeto dessas estruturas de drenagem urbana. E aí, vendo um diquezinho, né, em laranja, aí é o nosso dique, né, o dique ele tem algumas estruturas, né, alguns critérios para ele ser projetado. Primeiro, a base sempre é maior que o topo, porque é um morrinho, é um morro. É um morro geralmente ou com pedra, enrocado, de areia, de terra, né? Mas é um morro. Ele se constitui no morrinho. Então, se ele se constitui no morrinho, ele vai ter sempre uma base maior, porque senão vai cair, né? É questão básica da gravidade. Ele tem um coroamento.
coroamento é justamente o topo desse morrinho, né, onde vai ser a minha cota lá dos 6 metros, 7 metros, 8 metros, e ele tem o que a gente chama de uma borda livre. O que é a borda livre? Geralmente a água está ali numa altura, a altura máxima, só que vai passar um jet ski, né, num período de inundação. Vai passar um jet ski, vai passar um barco, vai ter vento, então tu tem uma onda. E como tu tem essa altura dessa onda, e essa onda às vezes ela pode ser muito considerável, né? Tu tem que ter uma borda livre, né, entre o máximo da altura da onda e o máximo do dique. Porque, como eu havia comentado, no momento que o dique é transposto, em 90% dos casos é capaz de ele romper. Né? Então tem que se ter este cuidado para que nunca o dique tenha ali o seu coroamento, a parte de cima, transposta pela água. Já na segunda figura, na figura de baixo, é um muro, é uma cortina de concreto, né? E aqui, claro, ela está desenhada só a parte de cima, ela tem a parte de baixo também, né? Porque senão uma cortina de concreto também ela vai cair. A cortina de concreto, a vantagem dela, ela tem os mesmos critérios, mesmo coroamento, mesma borda livre, tudo. A vantagem dela é justamente o espaço que ela ocupa. Né? Enquanto um dique ele vai precisar de um espaço muito maior, e geralmente a gente coloca os diques em áreas mais rurais, menos ocupação, o muro de concreto ele é muito mais otimizado. Né? E ainda tem uma outra situação, geralmente o muro de concreto tu permite a utilização perto dele, né, a utilização urbana, né, residências ou o que quer que seja perto dele, enquanto que geralmente os diques, como são áreas rurais, eles acabam, áreas rurais ou de menos ocupação, uma ocupação mais extensiva, eles acabam sendo geralmente invadidos e se transformam em áreas de risco. Um dique jamais pode ter em cima dele residências. Não é esse o objetivo de um dique, ele não é uma área, que bonitinho, uma área maior, vou botar de forma nenhuma. Então, geralmente, em cima dos diques, que é o caso que ocorre em Porto Alegre, em grande parte das cidades, nós temos estradas. Né? As estradas, sim, se consolidam como uma possibilidade de utilização, porque é uma utilização de passagem e também já aproveita o dique para alguma função e dá uma função que também não haja ocupação irregular, dentre outras opções. Dentro dessa política de controle, assim como nos outros setores de infraestrutura, a gente sempre tem que ter um cuidado muito grande entre o que é gestão e do que é governança. As estruturas de gestão, assim como se a gente buscar lá a aula sobre o PDCA, a estrutura de gestão é o prestador de serviço, é o que faz o dia a dia do saneamento, tais como todas as companhias de saneamento, Secretaria de Obras, Secretaria de Infraestrutura, é a gestão do saneamento, né? O que está ali ocupado com a prestação diária do saneamento. Enquanto que a governança é justamente, além da sociedade, né, que está lá cobrando, efetivamente indo atrás, participando, processos de controle social, consulta pública, audiência pública, a governança tem diversas instâncias de apoio. E essas instâncias de apoio, dentre elas, nós temos todos os órgãos de controle, tribunais de contas, controladoria, Ministério Público, nós temos formas de auditoria, de ouvidoria, de comissões e principalmente as agências reguladoras. Então, as instâncias de governança vão justamente conduzir o prestador de serviço para aquilo que ele pode e aquilo que ele não pode fazer. As instâncias de governança fiscalizam, normatizam, regulam e controlam e também, muitas das vezes, penalizam os prestadores de serviço. Isso ocorre em qualquer área do saneamento e, principalmente, deveria ocorrer na área de drenagem urbana. Mas ainda nós temos muito poucas agências reguladoras de drenagem urbana no Brasil. E esses serviços de drenagem urbana, eles devem ser considerados, né, justamente como um serviço. Hoje em dia ainda a gente tem uma cultura de que isso é uma obrigatoriedade do titular prestar, né? Não, tem que o titular tem que resolver o meu problema. Tá, mas e quais são os meus deveres? Os meus deveres não estão assinalados nem na lei do saneamento, nem na lei das águas. Então, os meus direitos e deveres com relação a esse sistema, eles devem estar plenamente descritos, porque, na verdade, é uma prestação de serviço. Essa prestação de serviço hoje é gratuita ainda em grande parte do Brasil, 99,99%
é gratuita, mas há uma necessidade da gente ter valores, né? Até porque, como eu comentei, são estruturas muito caras, estruturas que dependem tanto de investimento como depois de manutenção, mas para isso a gente precisa encarar o serviço de drenagem urbana como um serviço de prestação. É uma prestação de serviço. E essa prestação de serviço, ela impacta na cidade como um todo, e obviamente nós, da população, temos que saber nossos direitos e deveres. Então, dentro dessas instâncias de governança, as agências reguladoras devem provocar esta prestação de serviço. Deixo aqui a bibliografia. Muito obrigado, até a próxima aula.